Agora sim, meu som tá ativo. Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma boa noite de descanso, né? Assim, eu digo só um descanso moderado, porque semana de Python Brasil é sempre muito corrida. Mesmo sendo online, né? A gente sempre fica até mais tarde conversando nos canais de áudio ou em qualquer outro local. Estamos começando mais um dia de Python Brasil e, como está sendo de costume, nós estamos começando com uma roda de conversa, certo? Mas antes de tudo, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma pessoa negra de pele clara, estou usando óculos, eu tenho uma barba também da cor preta. Estou usando uma camisa azul que tem estampas pequenininhas das PyLadies. E estou usando uma touca, certo? Eu estou sentado aqui numa cadeira vermelha dentro do quarto que eu faço de escritório. Também gostaria de usar esse momento para falar de um detalhe muito importante que eu comentei ontem, que é sobre as doações. Para você participar da Python Brasil, você tem que se inscrever lá no Eventbrite. A inscrição é de graça. Porém, se você quiser e puder, você pode contribuir com doações. Essas doações elas vão ser direcionadas integralmente para a ONG Mães de Favela, certo? Nós estamos deixando aqui esse QR Code que está no canto da tela, está em um dos cantos. Você pode utilizar esse QR Code para fazer uma doação. A doação ela vai ser feita através do Eventbrite, certo? Uma outra coisa, para a roda de conversa, se você quiser fazer perguntas, você tem que fazer pelo Discord. Então, para ter acesso ao Discord, você tem que se inscrever. Temos aqui o link na tela de vocês, para que vocês possam ir no navegador e poder realizar a inscrição. Um outro detalhe muito importante é que nós gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles a realização do evento seria muito mais difícil. Para os nossos patrocinadores ouro, nós temos a Jus Brasil, Luiza Labs e a Carta. Muito obrigado para todos vocês. Vocês não sabem a diferença que esse evento faz na vida das pessoas. Para os patrocinadores prata, nós temos a Buzzer, a eBuddy e o Mercado Livre. Muito bacana, o Mercado Livre está participando, a eBuddy também, se não me engano, pela primeira vez. E para o bronze, nós temos a Ambev Tech. Se você ainda não sabe, se você ainda não viu, para cada empresa dessa, nós temos um horáriozinho específico em que eles vão estar lá no Discord, no canal de áudio, tirando dúvidas sobre os processos seletivos para que você entre na empresa. Quais são as vagas? Então, você pode utilizar esse espaço de tempo para tirar dúvidas. Como é que é o processo? Como é que acontece lá dentro? Quais são os benefícios? Todas as dúvidas que você tem, você pode utilizar esse período de tempo, ou enviar uma pergunta no canal de texto, ou então entrar no canal de áudio para interagir ali na hora junto com ele, certo? Para que você encontre não somente o horário de cada um deles, mas também o horário de todas as palestras, o que você pode fazer é ir lá no 2021.pythonbrasil.org.br/grade. Você vai encontrar os horários para tudo que está acontecendo em todos os dias, né? Hoje é terça-feira, então lá você clicando na terça, você vai encontrar quais são os horários para o dia de hoje. O canal para as perguntas aqui da mesa e também para os keynotes é o canal Perguntas Mesa Keynote, certo? E um último detalhe antes da gente começar, a galera da organização vai mandar um formulário lá no canal geral para você que participou do dia de ontem. Porque a gente quer saber como foi, qual foi a sua experiência, qual o seu feedback do primeiro dia. Essas informações vão ser muito importantes, não só para melhorar os outros dias, como também ficar de aprendizado para outros eventos. Então, eles vão mandar esse link lá no canal, lá no geral. Então, assim,
Um minutinho, coisinha rápida, só realmente para a gente saber como foi esse primeiro dia para vocês, tá bom? Eu acho que é isso, acho que não esqueci de nenhuma parte inicial. Então agora eu quero trazer para cá para a mesa os nossos convidados, certo? Deixa eu fazer uma outra apresentação. Essa roda de conversa, ela vai ser, o tema dela é Associação Python Brasil. Temos um temazinho, já já eu falo. Eu sou o atual presidente, diretor-presidente da Associação Python Brasil, e eu vou chamar aqui agora o Leonardo Rochael, que faz parte do conselho. Oi, pessoal. Você pode se apresentar? Oi, eu sou Leonardo Rochael Almeida, o Léo Rochael. Seguindo aí o lead do Mazulo para as pessoas com dificuldade visual. Eu sou uma pessoa branca, vestindo uma camiseta polo ciano, turquesa, não sei bem descrever essa cor, dentro de um quarto genérico, com as luminárias em volta da cama do hotel de fundo. Eu uso óculos, não tenho barba nem bigode, e acho que estou com fone de ouvido preto, daqueles fininhos de intra-auriculares. Eu sou um dos sócios fundadores da Associação Python Brasil. Eu estava lá desde o começo e ajudei a fundar a Associação Python Brasil. E tenho muita felicidade de participar dessa associação que fez tanta diferença na vida de tanta gente com uma missão tão simples, que é a de habilitar e permitir a existência do evento Python Brasil, através de um CNPJ e uma conta bancária que pode ser pilotada pelos membros da associação para organizar eventos, né? E como tudo, como muita coisa que a gente vê em tecnologia, a combinação de certos efeitos simples é aquilo que permite que muitas coisas maravilhosas aconteçam, ao invés de você tentar fazer uma coisa super complicada que atinja de propósito muitos objetivos, né? Então, o simples fato de haver essa entidade que tem um CNPJ e uma conta bancária e cujos membros têm a liberdade de pilotar para fazer eventos, permite que eventos como este e como tantos outros Python Brasil aconteçam. E eu fico muito feliz porque muitas amizades minhas profundas surgiram nessa Python Brasil, e a gente tem amigos de conferência que são coisas tão maravilhosas que a gente fica ansiando por encontrar de novo a cada ano, né? Infelizmente, a pandemia não permitiu que a gente se encontrasse pessoalmente nesses 2 últimos anos, mas pelo menos virtualmente a gente se encontra. E se eu continuar falando aqui, eu vou falar para sempre. Não sei se será que vocês compartilham. Sim, com certeza. Então, deixa eu chamar aqui as outras pessoas, os nossos convidados. Nós temos aqui o Rochael e a minha pessoa representando a atual diretoria da PIB. E nós vamos chamar agora alguns convidados de pessoas que ou já trabalharam com a gente de perto, ou então já fizeram parte da PIB em algum momento, né? Então, eu gostaria de chamar aqui o Mário Sérgio. Grande Mário. Mário foi meu antecessor, o anterior presidente, diretor-presidente anterior da PIB. Por favor, Mário, a palavra com você, se presente. Bom dia, Python Brasil, bom dia, Léo, Mazulo. Obrigado pelo convite, obrigado pela condução também, Mazulo. Eu estava até fazendo um tweet aqui, você me pegou de surpresa, eu estava tweetando ali que você estava liderando. Eu vou me apresentar aqui. Eu vou fazer até minha apresentação, Mazulo, porque ontem eu estava na trilha de espanhol ali, né, da Latam. E aí eu fiz a minha descrição em espanhol, eu só usei ontem e eu vou gastar ela agora. Já que eu fiz ela em espanhol, eu vou ter que ler aqui minha descrição. Justo. Tá bom? Bom, eu sou um hombre mestizo, tenho barbas negras e levo um sombrero da Oktoberfest.
também levo uma camisa preta, eu olvidei lá como se diz preto em espanhol, perdão. E detrás de mim há uma estanderia com livros. Então, é isso. Pronto, vou voltar para o português. Obrigado aí por deixarem permitir, viu, mas vou me apresentar em espanhol. Bom, então eu queria dizer que, em primeiro lugar, assim, que a Python Brasil foi um evento que eu acompanhei, que ela conseguiu responder muito rápido ao cenário pandêmico, assim. Eu acho que tem essa estrutura um pouco mais orgânica, né, Masulo, da Python Brasil ser muito distribuída, né? A gente não tem tantos centros de decisões, né? A comunidade ela é muito distribuída e ela funciona de forma muito orgânica. E eu acho que essas estruturas orgânicas, quando vem uma coisa assim muito violenta, por exemplo, um vírus que quebra todas as... Eu acho que as estruturas mais hierárquicas sofrem mais. Que é a ideia lá do antifrágil, né? Você tem uma coisa muito estruturada, com muita centralização, quando vem uma coisa inesperada, um vírus ali, aquele corpo não responde bem. Eu acho que a nossa estrutura respondeu melhor. A Python Brasil, ano passado, para mim, já foi um sucesso, em 2020. Esse ano, claramente, já atraiu empresas, né? As empresas perceberam que o alcance da Python Brasil Online ano passado foi muito alto, foi muito abrangente, né? E aí já se aproximaram e faz todo sentido estar aqui também. Então, queria dar os parabéns para essa comunidade que consegue reagir, né? Um cenário tão difícil, né? Tantas empresas, por exemplo, tiveram dificuldade de se adaptar ao modelo home office, a estrutura distribuída, e a Python Brasil, rapidamente, com o apoio da comunidade, conseguiu fazer isso bem. E continua mantendo uma saúde, né? Uma saúde financeira, uma saúde de engajamento também, as pessoas fazendo o evento. Então, parabéns aí para quem está liderando, principalmente Masulo, Aline, né? Ana Dulce, que estão tocando o barco, principalmente. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Vou chamar mais uma pessoa convidada, uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa forte, uma pessoa que para mim, desde o ano passado, eu vi assim que se destacou muito no trabalho com a comunidade, né? E eu estou falando de você, Ana Dulce. Por favor, apareça. Estou mutada, desculpa. Obrigada, Masulo. É uma honra estar aqui nessa mesa. Eu sou uma mulher de cabelo castanho, cacheado, muito, muito comprido. É basicamente tudo que está aparecendo na tela de vocês. Eu tô usando uma blusa preta que quase não dá para ver aqui e muita maquiagem, e atrás de mim só tem uma parede branca. Assim, eu não tenho muita convivência com a PIB, além da convivência com os presidentes dos últimos anos, né? Porque eu era organizadora da Python Brasil desde 2019. E, cara, o suporte da PIB foi sempre essencial e incrível. Tipo, todos os anos a gente admira demais o trabalho de vocês. Realmente, se a gente consegue desenvolver o evento da maneira que ele é hoje, é porque a PIB dá um suporte sensacional para todos os eventos da comunidade. Eu gostaria realmente de agradecer vocês por isso. Muito obrigado. Bom, vamos seguir aqui para o próximo convidado. O próximo convidado também é um convidado muito especial. Uma pessoa que tem ajudado a comunidade assim há muito tempo e de maneira sempre muito proativa. Gostaria de chamar aqui meu amigo Cifali, por favor. Bom dia a todo mundo, bom dia quem está nos assistindo. Meu nome é Felipe Cifali, eu já fui membro da diretoria da PIB lá em 2015. Eu estou esperando muitas coisas para o nosso ótimo futuro, mesmo com todas as situações sempre evoluindo e crescendo. Minha descrição é: eu sou um homem branco de cabelo curto, negro e quase careca. Eu tenho barba e bigode. Atrás de mim tem uma parede da cor que eu acho que é cor creme, eu não tenho certeza, mas é uma cor bem clara. Tem um sofá e é isso. Eu acho muito legal a gente estar fazendo essa roda de conversa para conversar um pouco sobre
a PIB, porque é algo bem importante. Muito obrigado pela oportunidade de todo mundo. A gente que agradece. E por último, mas não menos importante, temos também uma outra pessoa muito especial, uma pessoa que também ajuda a comunidade há bastante tempo, seja com conselhos, seja com material. É uma pessoa que produz conteúdo ensinando não só Python, como também JavaScript, que é sempre um desafio. Falo pessoalmente, que é o Luciano Ratameiro, por favor. Olá, gente, bom dia. Muito obrigado por me chamar para essa roda. Eu sinto que eu não tenho nem roupa para estar aqui. Meu nome é Luciano Ratameiro, olá. Eu sou uma pessoa branca, careca, de óculos e uma barba um pouco grande. E estou usando a camisa da Python Brasil de Ribeirão. Não lembro. Ribeirão Acho que Preto. sim. Muito obrigado. Meu envolvimento com a comunidade Python é de não tão longa data quanto algumas pessoas que estão aqui, mas é de um bom tempo. Eu estava junto com o pessoal lá do Rio para fazer reviver a Python Rio em 2012, 2013. E desde então eu me apaixonei pela comunidade. Acho uma comunidade muito difícil de você não se envolver. E estive presente em alguns eventos históricos que eu estive lá muito mais por consequência do que outra coisa, como o primeiro Young Girls do Brasil, junto com quem organizou, que foi a Paula Grangeiro. E eu sinto que a PIB tem um papel muito essencial, que muitas vezes as pessoas sequer sabem que está acontecendo por baixo dos panos. Eu mesmo conheço muito pouco a estrutura da PIB, tá? Então eu vim mais também para fazer as perguntas mais bobas, tá? Então, muito obrigado por me chamarem e tamo aí. Muito obrigado, Luciano. Bom, pessoal, agora que temos todos os convidados, temos todos os convidados, só para ter certeza de que eu não esqueci ninguém, minha memória às vezes não é muito boa. Então, deixa eu falar aqui rapidinho como é que a gente vai seguir aqui com essa roda de conversa, né? A gente tem um roteirinho, assim, com alguns temas interessantes que eu sempre falei, a gente estava conversando nesses últimos dias. A gente não precisa seguir estritamente assim aquele roteiro, mas é mais para dar um norte para a nossa conversa. Eu não tenho slide, porque ninguém leva slide para uma roda de conversa num bar. Então, assim, vamos supor que estamos aqui no final de evento da Python Brasil, numa mesa de bar, estamos conversando sobre esse assunto. Então, beleza. Não tem assim, tempo para falar. Se você quiser comentar sobre alguma coisa, você já pode comentar, tá bom? O nosso primeiro, assim, o tema principal, deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se está no meu Ctrl+C, Ctrl+V, não tá. Eu tinha mandado para Ana Cecília. Tá aqui. O tema que a gente tinha montado se chamava A Importância da Associação e dos Associados e a Comunidade na Pandemia, né? Aí, a partir disso, a gente foi traçando alguns temas para esse nosso roteirinho. O nosso primeiro, ele se desenvolve a partir do tema que é como que a associação consegue acompanhar e ser útil para eventos remotos futuros com o mesmo processo de eventos presenciais. Assim, por que essa pergunta ela é assim, interessante, né? Porque nos anos anteriores, antes dessa pandemia, né, sempre eu achava muito bacana a Assembleia. Eu acompanhei a de 2019, né? Foi a minha primeira Python Brasil, de Ribeirão Preto. Mas eu sempre vi os vídeos dos outros, né? Eu achava sempre muito interessante mostrar aquele slide onde mostrava os eventos. E aí mostrava todos os eventos que aconteciam
e que a PIB de alguma maneira ajudou, não é? Seja através de resolvendo a burocracia, de patrocínios, de pagamentos, de nota fiscal e tudo mais, ou ajudando os eventos que eram gratuitos, né? Como, por exemplo, não sei, Jungle Girls ou Pie Ladies ou algum outro evento. Só que aí a gente parte para um cenário onde a gente não tem mais eventos presenciais, né? A maior parte dos eventos que aconteceram foram eventos online. O processo com o qual os eventos presenciais usavam a infra da PIB sempre foi online, né? Por exemplo, a Python Brasil de Ribeirão Preto foi em Ribeirão Preto, e as pessoas da diretoria, Mário Sérgio, acho que o diretor financeiro era o Henrique Bastos, da gestão anterior, Rochael também estava lá, e... Das duas gestões anteriores, o Henrique ficou 4 anos na associação. Beleza. Então, cada um estava nos seus lugares, né? Mário, onde você estava, Mário, em 2019? Estava em Florianópolis. Florianópolis, acho que o Henrique estava no Rio, Niterói. Niterói. E cada um nos seus lugares, as pessoas faziam o evento acontecer. Porém, o que aconteceu foi que nesses últimos 2 anos nós tivemos pouquíssimos eventos. No ano passado a gente teve a Python Brasil, e esse ano nós estamos tendo também a Python Brasil. Nós tivemos a Python Nordeste esse ano também. Ontem eu estava com a blusa da Python Nordeste, maravilhosa aquela blusa. Mas ainda assim a gente consegue ver que a quantidade assim diminuiu bastante. Tem vários fatores que podem ter contribuído para isso, né? Mas esse seria um contexto para esse primeiro ponto que eu queria trazer para essa discussão. Eu diria que isso tudo está muito relacionado com o contexto que a gente está vivendo, né? A questão é que a pandemia, querendo ou não, ela causou um grande alvoroço social até a gente ter as vacinas, até muita gente tá podendo agora realmente se planejar, sair de casa de maneira segura, e isso afetou totalmente as organizações de eventos. Ano passado, lá por março, quando a gente começou a ter as notícias da pandemia, a gente já estava preocupado em, será que a gente está mesmo... O que será que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir realizar a Python Brasil do ano passado, lá 2020? Fisicamente, a gente já estava conversando desde aquela época para dizer assim, olha, isso está muito perigoso, pela segurança de todo mundo a gente vai ter que pensar em uma outra forma. E foi um momento muito difícil, porque nós tínhamos, se eu lembro bem, tinham 22 membros na organização se preparando para o evento de fato, porque a Python Brasil é organizada normalmente de 1 ano antes até o momento do evento. E as coisas começam a acontecer nessa época ali dos 8 a 7 meses antes do evento, que é quando começa a fazer orçamentos, começa a procurar fornecedores. E isso foi um baque bem grande pra gente simplesmente decidir, gente, a gente não vai conseguir realizar isso fisicamente, é muito perigoso, a gente vai ter que bolar uma outra forma. E aí, a Ana tomou a liderança de dizer assim, não, vamos fazer online. Não dá pra fazer físico, a gente vai encontrar uma outra forma. E foi muito legal poder fazer parte disso e dizer assim, não, vamos fazer acontecer, porque por mais que a gente não possa fazer fisicamente, a gente tem que encontrar uma forma de dar sequência nessa comunidade, para manter não só a nossa sociedade, de certa forma, porque querendo ou não a comunidade ela se torna uma sociedade no tamanho que ela é, quanto nosso espírito de querer fomentar a Python no Brasil, independente da situação acontecendo, né? Ao meu ver, eu acho que as comunidades, a comunidade da Python Brasil, ela se manteve por muito tempo sendo otimizada para que isso acontecesse. Eu acho que lá em 2015
começou um movimento de descentralizar os processos, de deixar os processos assíncronos para que as pessoas e os pequenos grupos locais pudessem fazer esses eventos e pedir suporte da PIB sem que isso fosse muito burocrático. De fato, assim, transformar a PIB em uma forma mais automatizada de pedir nota fiscal, de pegar a assinatura de contrato, ajudou muito os eventos que eram menores, como Python Sul, Python Sudeste, Python Nordeste, Python Norte. Todos os eventos pequenos que tiveram apoio da PIB se beneficiaram da PIB ser de maneira assíncrona e descentralizada, né? Então eu acho que isso é algo que ajudou muito e ainda vai ajudar muito no futuro, independente da gente voltar, de certa forma, à sociedade normal ou não, né? Léo, acho que você está mutado. Eu acho que... obrigado. Eu acho que é interessante a gente ter um pouco da visão histórica do que era a Python Brasil. Ela... Sim. A gente, muito tempo atrás, né, a gente está falando de décadas mesmo, a gente sabia que a gente ia precisar de uma maneira de organizar todas as coisas que a comunidade estava fazendo para promover o Python no Brasil, de forma que certas responsabilidades e iniciativas não ficassem penduradas formalmente em pessoas físicas, né? Isso vai desde a coisa óbvia de, se eu estou fazendo um evento e eu estou recolhendo patrocínio, empresas ficam extremamente desconfortáveis de jogar um dinheiro numa conta bancária de uma pessoa física, até outras coisas que às vezes as pessoas não sabem até que alguém avise para elas que isso está acontecendo, do tipo, os domínios de sites relativos a Python no Brasil podem ser transferidos para o CNPJ da PIB para que não fique, eles também não fiquem nas costas de uma pessoa física, onde se a pessoa se cansar e não quiser mais dar aquela manutenção, o que acontece? Se a pessoa não quiser mais ficar pagando no cartão de crédito dela o registro daquele domínio, ou aquela hospedagem, o que acontece? Então, começou com esse intuito, né? Mas, como todas as coisas que quando a gente está empolgado, a gente começa a fazer, a gente começou com uma super estrutura onde o nosso conselho tinha dezenas de pessoas e a gente tinha cargo disso, cargo daquilo, cargo do outro, cargo do marketing disso, cargo da comunicação daquilo, cargo da infraestrutura daquilo lá. E as pessoas, no fim das contas, têm a sua própria vida e, como todo projeto open source, nós somos todos voluntários aqui, nós estamos ganhando para isso. E na medida que a gente estava tocando isso nas nossas horas vagas, a maioria desses cargos, dessas funções, não estavam sendo efetivamente exercidos, né? Então, a associação, ela patinou um pouco entre decidir quanta iniciativa a própria associação deveria tomar como entidade para fazer coisas acontecerem e quais iniciativas seriam elas, até que a gente chegou nesse modelo, e o Henrique Bastos foi fundamental nesse foco de dizer assim, a Associação Python Brasil, ela existe primariamente para garantir o acontecimento do evento Python Brasil todos os anos. E quaisquer outras coisas, quaisquer outras infraestruturas que no processo a gente desenvolver podem ser usados pelos membros da associação para fazer outras coisas. Mas o foco vai ser esse, né? Então, não é como, a gente não projetou de propósito criar uma infraestrutura para facilitar eventos regionais e eventos locais. A gente reaproveitou a infraestrutura que foi criada para fazer o evento Python Brasil acontecer e liberou para a associação, que são os membros, usarem do jeito que eles quiserem, né? Então, o foco principal da Associação Python Brasil continua sendo esse, fazer o evento Python Brasil acontecer.
E esse foco foi o foco das diretorias nas quais o Henrique Bastos foi diretor financeiro, e por efeito colateral, como uma empresa que gera código open source que ela vai e libera, e esse código depois é usado para fazer várias outras coisas, a infraestrutura de garantir que a Python Brasil, que o evento Python Brasil aconteça todo ano, também se emprestou muito facilmente para que os eventos regionais acontecessem. Isso floresceu muito bem. Numa pandemia, obviamente, que diminui a quantidade de eventos que as pessoas sequer podem fazer. E para fazer reuniões e eventos online, a não ser que você está fazendo uma coisa um pouco mais de um pouco mais de volume, como é o próprio Python Brasil, qualquer pessoa pode disparar o StreamYard e fazer o seu evento online sem precisar exercitar uma conta corrente, um patrocínio, alguma coisa assim, por conta própria, né? Então, na medida em que as barreiras de entrada se abaixam, deixa de existir uma necessidade de uma entidade formal, como a Associação Python Brasil, cujo propósito de existência era justamente abaixar essas barreiras de entrada para que outras pessoas pudessem usar, né? Mas, no fim das contas, o que a Associação Python Brasil faz hoje? Ela continua tendo essa infraestrutura, ela continua sendo CNPJ, continua sendo uma conta bancária. Ela tem a posse de domínios relativos a Python no Brasil, tanto Python.org.br quanto alguns domínios de Django. Não sei nem se o domínio de Plone.org.br continua com a associação também. Continua. Coisas antigas que foram importantíssimas para o funcionamento da associação, para o início da Associação Python Brasil, comunidades que eram comunidades que não eram apenas adjacentes à comunidade Python, elas eram a comunidade Python, como a comunidade Plone, a comunidade Zope era no começo, né? Então a associação continua sendo o CNPJ que é dono desses vários domínios, para permitir passagem de bastão desses sites, e continua sendo um CNPJ e uma conta bancária para permitir a criação desses eventos. De resto, o que mais a Associação Python Brasil é ou pode ser? Aquilo que os associados desejarem, né? Eu gosto de dizer que a Associação Python Brasil ela é como um exoesqueleto, tipo Voltron, né? Ou alguma coisa assim, onde vai um pilotinho, o ser humano entra, esse pilotinho precisa ser um associado, mas ele pode pilotá-la para onde a associação quiser, desde que isso tenha como função o fomentar a disseminação da linguagem Python no Brasil. Né? Que esse é no estatuto, né? Essa é a função da Associação Python Brasil. Sim, esse foi um overview sensacional, Lau. Muito obrigado mesmo. Principalmente sobre o fluxo, sobre o processo, sobre o que a PIB está mantendo em relação à infra mesmo, né? Em relação a domínios e sites, né? Hoje a gente tem o python.org.br, a gente cuida dos domínios dos eventos, já teve do Django, tem da Python Brasil, Python Nordeste e vários outros também, né? Eu tenho uma pergunta que eu vou lançar para Ana. Ana, como foi para você no ano passado estar ali à frente em relação juntamente com toda a equipe, né, que organizou a Python Brasil, tocar para frente esse desafio, né? Minha pergunta é mais no ponto de a gente tem o manual do Big Kahuna, nós temos o manual de como utilizar a infra, se eu não me engano, o nome do documento é esse, né? Como utilizar a infra da Associação Python Brasil, em relação a patrocínios, reembolsos, pagamentos e tudo mais. Como foi para você? Que eu imagino que, pelo menos online, foi a primeira vez, né? Assim, por exemplo, o manual do Big Kahuna, ele tinha muitas informações, mas ao mesmo tempo nunca tinha acontecido uma Python Brasil online. Eu peguei ele na mão para ler e eu falei, nossa, não tem precedentes do que a gente está tentando fazer aqui. Isso
não está colaborando tanto quanto teria colaborado com o evento presencial. O manual da PIB continua sendo maravilhoso, tudo que a gente precisou em relação a patrocínio, ele continua servindo muito bem. Mas essa parte de como organizar uma Python Brasil, o grande desafio foi reinventar, né, o evento, pensar em qual seria a estrutura que engajaria pessoas. Assim, a gente passou muito mais tempo discutindo o formato do evento, discutindo viabilização, discutindo como se daria, principalmente a interação entre os participantes, porque a parte mais fundamental de um evento Python é a comunidade, né? Então, realmente a gente ficou preocupado em proporcionar uma experiência que fosse análoga à presencial, principalmente porque a gente sabe que iria atingir muita gente que não teria condições de participar de um evento presencial. Mário, sinta-se à vontade para continuar. Obrigado, Ana. Então, isso que a Ana falou é uma coisa até comum da Python Brasil, né? Porque para quem pegou a Python Brasil só agora durante a pandemia, que às vezes tem muita gente que conheceu a Python Brasil somente no ano passado, né, na modalidade online, que foi uma coisa incrível, que foi o maior alcance de uma Python Brasil, né? Acho que a gente alcançou um número mais de 10 mil pessoas, né, Ana? Ou esse ano. Só que antes a Python Brasil ela é um evento itinerante, né? A Python Brasil todo ano ela é numa cidade diferente. Então já teve Python Brasil em Rio de Janeiro 2 vezes, Brasília 2 vezes, já teve em Recife, já teve em Natal, Florianópolis, né? Teve em várias cidades. E sempre tem esse desafio, porque o manual do Big Kahuna, que é um manual que a gente fez para ajudar as pessoas que estão organizando o evento, ele não abrange tudo. Por exemplo, você tem um evento como o Fizzly, né? Vamos colocar eventos parecidos com a Python Brasil de software livre, né? O Fizzly lá em Porto Alegre todo ano, tinha a Brasil JS, por exemplo, que é um evento gigantesco. Inclusive, ontem à noite a Andresa estava aqui, né? Ajudando a gente com o Keynote. São eventos que aconteciam todas as vezes no mesmo lugar, então você às vezes já tem uma relação de fornecedores. Quem organiza o audiovisual desse evento? Qual é a empresa que já está acostumada aqui na PUC colocar, já sabe onde estão as tomadas, onde está a rede, como é que configura. Então, você já tem um conhecimento sobre o evento que acontece todo ano no mesmo local, você vai criando uma infraestrutura muito robusta. A Python Brasil, a gente já ignorava isso do ano para o outro, né? Então, acontecia uma vez em Florianópolis, depois em BH, esquece tudo, é outro hotel, é outro espaço, são outros fornecedores, outra cidade, outra logística. Então, geralmente, essa dificuldade que a Ana passou já era comum, né? E aí ficou pior para um evento online, né? Porque aí era uma coisa completamente diferente de você fazer um evento físico. Então ela pegou uma coisa, talvez um desafio um pouco maior, né? Mas eu acho que a Python Brasil ela tem muitos anticorpos, né? Dado essa coisa que a gente mesmo se estressa, mudando de cidade todo ano, a gente mesmo gera muito desafio e a gente também tem que ficar se reinventando todo ano, né? Às vezes dá muito estresse, né? Teve pessoas que já passaram muito estresse organizando a Python Brasil, quando não era muito mais estruturado, hoje passa menos. Mas aí tem uma pergunta que foi feita, vou até olhar aqui no Discord aqui, para ver só quem foi o autor da pergunta. Eu acho que foi o Isbel Valero, acho que é isso. Não, foi o Farias Edu Farias, alguma coisa assim. Próximo ano, eventos continuarão tendo modalidade online híbrido, por exemplo. Vejo que isso democratiza muito o acesso das pessoas que não podem se deslocar até o local do evento. Mas colocaram a pergunta na tela. Eu acho que é um desafio, tá? Fazer isso. Eu acho que, dado que a gente experimentou fazer o evento online 2 vezes e muito bem sucedido, eu acho que a gente tem que tentar. Mas eu também acho que é um desafio gigante, tá? Tem que saber, porque assim, depende, vamos fazer a Python Brasil ano que vem em Manaus, certo? Tá lá a Ju, né, lá em Manaus da comunidade puxando, o Nilo também, que tá liderando lá também. Essas pessoas vão ter que entender se tem fornecedor para isso lá. Se tem uma empresa que resolve a questão
de filmagem, de transmissão, se vai ter uma empresa que a gente consegue contratar esse serviço, senão não vai. Porque o que acontece? Agora está todo mundo conectado online. Eu vou dar o exemplo da PyCon, que é um evento que tem uma infra muito interessante, que é a PyCon US, né? Que é o evento de Python lá dos Estados Unidos, que é o maior do mundo. Antes da pandemia dava 3, 4 mil pessoas na média, né? Eles não fazem online. O que eles fazem, por exemplo, é filmar toda a palestra e minutos depois que a palestra acontece presencial, eles já sobem para o YouTube. Eu acho extremamente rápido. Eu acho impecável, mas também eles têm um acesso à banda lá. Tem um link dedicado para o centro de convenções de rede, onde eles conseguem fazer o upload do arquivo muito veloz. Então, às vezes, em 4, 5 minutos, depois da palestra, a palestra já está no YouTube, formatadinha, já pronta para assistir, já com a identidade visual do evento. A gente teria que contratar um serviço especializado. Assim, eu vejo, por exemplo, esse caminho. Mas eu não sei se no Brasil a gente tem uma rede de internet para isso no centro de convenções, se tem uma empresa para isso. Eu acho que é um desafio que a gente deve investigar, mas eu não sei se a gente tem condições de infraestrutura de fazer um evento híbrido onde a gente consiga envolver as pessoas. O que eu acho que pode ser um caminho? A gente pode ter um Discord, por exemplo, onde todo mundo vai interagir. A gente pode colocar todo mundo que está no evento presencial para fazer as perguntas pelo Discord, para envolver quem está em casa. A gente pode criar mecanismos assim, onde pelo menos a comunidade se encontra. Né? A parte de transmissão eu acho um desafio, né? Mas enfim, essa é a minha visão. Não sei se alguém pode complementar também. Olha, eu participei da última Python Brasil online, não, da última Python Brasil presencial, né? Eu fui organizadora também na Python Brasil de Ribeirão Preto. E das últimas 2 versões que foram online. Assim, eu acho que o desafio para organizar uma Python Brasil híbrida é que são problemas diferentes. Você precisa de pessoas, você precisa de 2 grupos. São praticamente 2 Python Brasil diferentes, sabe? Você precisa de uma estrutura para suporte de todo esse pessoal online, e o evento presencial ele tem outros problemas com o fornecedor, problemas com coffee break, problemas com espaço físico, audiovisual. Assim, já são muitas questões para você resolver para um evento presencial. E, ao mesmo tempo, a gente também teve muitas questões para resolver num evento online. Então, assim, demanda muito esforço da organização. Eu não sei, tipo, pelo que eu participei, pela minha experiência com a organização da Python Brasil, a gente nem sempre tem pessoas suficientes para levar um projeto desse tamanho, sabe? Porque existe uma dedicação de tempo ali muito grande para fazer um dos 2. Então eu não tenho certeza se não é muita coisa para uma organização só. Então Definitivamente. demanda muito esforço. O que eu posso dizer é isso. Se eu fosse opinar sobre isso, eu acho que eu preferiria que os eventos fossem separados. Ter uma edição física, uma edição online com um tempo ali de um semestre, talvez, de diferença. Porque a organização exige dedicação, a organização do evento exige dedicação, e o trabalho incrível que aconteceu ano passado só aconteceu por muita dedicação dessas pessoas. Se elas não estivessem ali para fazer isso, ou se elas estivessem ocupadas com o evento físico, eu não acho que seria o mesmo resultado. E por mais que o híbrido pareça ser viável, ele precisa de uma sincronização bem maior para ele acontecer do que a gente imagina. Fazer um evento físico é difícil, fazer um evento online é difícil. Exige bastante sincronização só dos próprios participantes, ministrantes, infraestrutura da organização. Então, a PIB ela pode começar a pensar, a trabalhar em ter essa separação entre ter uma Python Brasil física e ter uma Python Brasil online. Isso poderia ser. Isso também não impede que eventos de comunidades locais possam ser online, possam ser arranjados. O evento Python Brasil em si não necessariamente precisa ser o caminho forte, sabe? Essa é uma coisa legal que a PIB tenta permitir, que qualquer comunidade local consiga realizar essas coisas, consiga fazer um evento sem precisar
sem precisar correr atrás de ter um CNPJ para fazer uma nota fiscal, para ganhar um patrocínio, para pagar um fornecedor. Então, não necessariamente isso precisa estar anexado como se fosse uma coisa só. Teve uma outra pergunta em seguida dessa só que eu acho que... complementando. Desculpa, você fale. Só complementando aí, para a gente encerrar esse assunto. Eu acho que é eminentemente possível. Como a Ana falou, pode ser bastante trabalho. Mas, se as pessoas, se as pessoas que estão organizando o evento quiserem fazer isso, elas podem. Eu fico imaginando, inclusive, assim como existem sites que são mobile first. Se você organizar um evento como sendo online first, mas com a presença física, e você tem voluntários o suficiente e uma coordenação suficiente, e uma coisa que é crucial, a infra que te permita tratar a apresentação física como simplesmente uma webcam de um evento online, mas você tem a largura de banda dedicada para isso, com cabo de rede, etc. Não dependa do Wi-Fi, não dependa de... Se você tiver infraestrutura, se você resolver os problemas de infraestrutura que permitam você tratar a apresentação do apresentador presencial como uma câmera de um evento online e organizar o evento online e, em paralelo, organizar o evento físico, eu acho que isso é um problema eminentemente resolvível. A questão é, quem de vocês que estão assistindo a nossa palestra topa esse desafio? Porque, no fim das contas, é isso. A Associação Python Brasil, ela é um CNPJ, uma conta bancária e um histórico de sucesso, histórico de erros aprendidos e manuais e procedimentos que permitam as pessoas chamar patrocinadores para bancar a infraestrutura necessária, inclusive a largura de banda dedicada se necessária, inclusive o aluguel dos equipamentos necessários. Inclusive pagar pessoas especializadas que sejam necessárias para fazer esse tipo de coisa acontecer. Mas, no fim das contas, se você é associado e você resolve pilotar esse exoesqueleto para fazer um evento que é online e offline ao mesmo tempo, mana, a gente vai ficar super feliz que você faça isso, né? No fim das contas, é isso. Assim como o Python é uma linguagem de programação que preza pela simplicidade da sua apresentação, a Associação Python Brasil também é uma organização que preza pela simplicidade da sua apresentação. Nós somos um CNPJ e uma conta corrente cujo objetivo é o fomento do Python no Brasil. Mas como acontece esse fomento? Não somos nós, a direção da Associação Python Brasil, que fomentamos o crescimento do Python no Brasil. A gente só está aqui como guardiões dessa infraestrutura para que ela continue a ser útil para manifestação de eventos ou quaisquer outras coisas que fomentem Python no Brasil, né? E não só eventos dedicadamente de Python, como a gente teve eventos de Data Science, onde Python é uma coisa muito importante para Data Science, mas o foco principal do evento era Data Science. E a nossa infraestrutura também foi usada, né? Então, se você quer fazer esse evento híbrido acontecer, e você juntar uma galera que se empolgou para fazer esse evento híbrido acontecer, força para você. Nós estamos aqui para te ajudar. O que eu sugiro começa com o evento local. Que foi assim que nós ganhamos experiência em várias coisas. E é assim que os eventos nacionais, apesar de serem cada um em uma cidade, apesar de cada um meio que ter que reaprender ou recontratar do zero, como o Mário Sérgio bem falou, os fornecedores adequados, como é que essas coisas sequer conseguem acontecer? É porque esses eventos, que são eventos nacionais, que são a Python Brasil, estão sendo tocados por pessoas que primeiro tocaram eventos locais. A Python Brasil no Nordeste aconteceu porque organizadores da Python Nordeste primeiro se treinaram em fazer Python Nordeste. A mesma coisa na Python Sul, e Python Sudeste, outras coisas, e outras pessoas em outros lugares, né? Então, eu acho que é um exercício muito bacana, se você que está ouvindo aqui a gente falar, acender no seu coração o desejo de, vou fazer um evento híbrido que vai funcionar tão bem online quanto offline. E a gente está aqui para te apoiar.
Posso exercer meu papel de pessoa de fazer perguntas aqui? Com certeza. Então, eu sinto que por esses últimos eventos, principalmente eventos grandes desse jeito, terem essa estrutura nova de internet, esse é o tipo de coisa que é muito mais reprodutível do que um cenário de Python Brasil presencial, né? Como o Mário falou, todo lugar é um lugar novo, tem que contratar empresas diferentes e tudo mais. Mas no caso do online, eu sinto que tem, pelo menos a parte da infraestrutura é um pouco mais reprodutível, né? Se usamos o Discord funcionou, podemos continuar usando, e a PIB, por exemplo, poderia tomar para si um canal específico, pagar lá o que tem que pagar, né? Para ter os acessos mais de larga escala, esse tipo de coisa. Então, o que eu queria perguntar era mais no sentido de quanto a gente conseguiria trazer para a PIB, não só, e eu suponho que até que já tenha, tá? Por isso que eu estou perguntando. Trazer para a PIB um pouco mais essa documentação de como que está, trazer para a PIB um pouco mais a questão de o que a gente já tem de infra para isso, porque eu sinto que essa ideia do Cifale eu achei maravilhosa, de fazer meio que um sub-evento, né, no semestre seguinte, e a partir do momento que tem pessoas voluntárias para fazer a moderação, né, que é, eu acho, a parte essencial, e para organizar, né, patrocínio, estrutura de palestras, se a infra já estiver pronta, fica muito mais fácil, né? Até para outras pessoas se apropriarem disso, até para ter uma Python Nordeste, usando a estrutura, para ter um evento regional, né? Local até, usando essa estrutura. Aí eu queria perguntar mais ou menos isso. Essa é uma pergunta muito boa, que até ela se alinha um pouco com a pergunta do grande professor Masanori. Inclusive, muito obrigado pelo trabalho do Masanori. Eu aprendi Python com ele, né? Lá para 2012, 2013. A pergunta dele foi para a Ana Dulce, mas a gente joga aqui na mesa, né? Se vai ter algum documento de experiências obtidas nas versões online da Python Brasil, que ele viu algo muito parecido na EuroPython, e acredito que foi bem útil. E se alia muito bem com esse questionamento do Luciano, né? Atualmente, eu sei que a Python Brasil do ano passado já tinha alguns documentos, né, de tipo como configurar o Discord, como utilizar o StreamYard. Tem bastante coisa, a galera da organização pode me corrigir se eu estiver errado, mas tem um repositório que tem algumas informações, por exemplo, tem um markdownzinho que tem o roteiro do host, né? Então eu estava com ele aqui do lado quando eu estava apresentando, então eu estava aqui, beleza, eu tenho que fazer uma autodescrição, tenho que falar dos patrocinadores, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, certo? Mesma coisa no dia de ontem, quando eu fui o host da Camila, né, a palestrante. Só que ao mesmo tempo, a gente ainda está muito no início, né? Esses 2 anos estão sendo assim anos de completo assim aprendizado. Ano passado foi o divisor de águas, né, onde a gente viu que antes da Python Brasil, todo mundo, eu lembro de ter acompanhado, recebi perguntas do tipo, vai ter Python Brasil? Meu Deus, e agora? E a Python Brasil? E aí, assim, eu achava interessante, porque que também era até um outro ponto que a gente pode comentar mais para frente, que é sobre a questão da PIB e a Python Brasil, né? E eu também ficava assim, gente, eu tô me perguntando a mesma coisa que vocês. E agora? E a Python Brasil? Porque ano passado era para ter sido Caxias, né? Era para a gente estar preparando as malas para já ir para Caxias no ano passado. E esse ano seria Manaus. E até que surgiram os nossos salvadores, os nossos heróis do ano passado da organização. Temos aqui representando a organização do ano passado, a Dona Dulce e o Cifale, que fizeram a parada inteira acontecer, sabe? Muitas dessas coisas foram documentadas. Esse ano
eu acredito que foi reaproveitado muito dessa documentação. Nós temos o Ruger, que é o nosso mago do Discord. O cara simplesmente, a gente fala uma coisa, ele cria 2 bots que automatizam o que a gente está precisando. Mas ainda assim, sempre tem espaço para melhorar, né? E a sua pergunta, ela vai muito nesse ponto, que é o que eu também vejo, né? Que eu acho que imagino que o Masanori também viu. Como é que a gente consegue deixar isso documentado para que outras pessoas também consigam ver? E por outras pessoas, eu não digo só a comunidade Python, sabe? Por exemplo, como é que outras comunidades também não podem se aproveitar dessa documentação para também fazer acontecer, sabe? Sei lá, uma PHP Brasil, JavaScript Brasil, JS Brasil vai acontecer, né? Brasil JS. Mas outros eventos, né? Então, assim, eu acredito que ainda tem muito para fazer. Então, a gente ainda está assim no comecinho, né? Dessa documentação. Então, a documentação, ano passado, a gente sempre tem documentação da Python Brasil, porque a gente tem ata de todas as nossas reuniões. Documentação sempre existe. Esse ano, nós inovamos e a documentação está toda aberta no GitHub. Toda a organização da Python Brasil foi feita pelo GitHub. Tem nicho para tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Então, todas as dúvidas, as curiosidades que vocês tenham sobre como foi decidido, quais foram as hipóteses que nós tivemos, quais foram as decisões tomadas, tá tudo documentado no GitHub este ano. O ano passado não, a gente tem lá um drive com 300 mil documentos lá, mas esse ano nós priorizamos por transparência, por deixar tudo aberto lá no GitHub, que era justamente para prover esse ambiente de compartilhamento de informações mesmo, para que outras organizações, outros eventos tivessem acesso ao que nós pensamos, decidimos, e tá lá aberto também para quem quiser contribuir, porque às vezes a gente tem a impressão de que a Python Brasil é um grupinho fechado. Não. Você pode contribuir, e a ideia de deixar aberto no GitHub é justamente essa. Se você tem vontade, chega lá, tá tudo lá. Boa, Ana Dulce, muito bem. Eu gostei que você falou. Desculpa, vai lá. Se tem uma coisa que as organizações sempre precisam é de voluntários querendo realmente fazer alguma coisa. Então, se voluntaria, porque vai deixar mais ainda. É isso que eu ia falar, porque isso que a Ana Dulce falou, se fale, que não é um grupo fechado. Primeiro ponto, tá? A lista de associados da PIB, que é uma lista, um grupo de e-mails onde as pessoas que são associadas se comunicam, é aberto. Então, não necessariamente são só pessoas associadas que estão na lista. Qualquer pessoa pode entrar na lista, por exemplo. E aí uma coisa que eu acho que dá uma ideia para vocês, tá? Qualquer pessoa pode ajudar. Por exemplo, essa ideia do evento híbrido, mas pode valer para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que vocês queiram empreender na Python Brasil. Eu acho que a Python Brasil tem que ter tradução de intérprete em todas as trilhas no evento presencial. A primeira coisa que você pode fazer para ajudar é, sem pedir permissão para ninguém, ir atrás de orçamento. Porque isso é um trabalho difícil. Você achar as empresas no Brasil que prestam esse serviço, que tem estrutura para fazer um serviço desse, conversar, negociar, explicar o que é a Python Brasil, como é que funciona. É uma energia que gasta nisso, e às vezes as pessoas que estão organizando aquele evento X, Python Nordeste, Python Brasil, não tem essa energia. Para uma coisa que é nova, a gente já tem que rodar o que faz. Então, por exemplo, essa ideia do evento híbrido. Vocês todos podem correr atrás no Brasil de empresas que podem fazer uma transmissão ao vivo, um evento presencial, entender quanto eles cobram e tal, chegar na lista de associados e falar, galera, fiquei 2 semanas conversando com as 3 empresas aí, toma esses orçamentos aqui, ó. Pá. Já é uma grande ajuda. Porque, no mínimo, a gente já vai saber o que a gente precisa de dinheiro para fazer um evento híbrido. E aí a gente correr atrás de patrocínio, que é outra coisa que precisa ter para a gente fazer um evento presencial híbrido, por exemplo. A gente precisa saber quanto dinheiro vai custar isso, se a gente tem patrocínio para bancar isso, né? Então, uma grande ajuda, por exemplo, é vocês fazerem o orçamento para o que vocês quiserem, mandar na lista, dar ideia para a Python Brasil, já é um grande avanço, entendeu? Sim. Por favor, Ana. Eu só ia comentar que eu não acho tão fácil assim fazer um evento híbrido, porque quando a gente fez o evento lá em Ribeirão Preto, nós contratamos um link dedicado
e deu tudo errado, sabe? Tipo, não necessariamente as coisas vão sair como previstos, mas tipo, eu sei que a gente pensa que é acessível, eu só tô falando assim, não colaborem, mas não cobrem tanto da organização isso como se fosse uma coisa fácil. Porque não necessariamente vai ser tão fácil assim. O ano passado a gente organizou o evento online e a gente falou, não, a gente resolveu todos os pepinos que podiam ter, né? Esse ano vai ser fichinha. Cadê, né? Não, isso não, isso não existe. Então, assim, Mas por mais que a gente... na comunidade Python não tem essa questão de cobrar. Tem a É, questão de ajudar, porque se você exatamente. levantou a bandeira, você tem que resolver a treta, amigo. Não é o outro que está fazendo, é a comunidade que está fazendo. Levantou a bandeira, resolve a treta. Essa é a regra. E tem É, aquela- basicamente a ideia é aceitamos por request, cara. Se você. Por exemplo, ó, vamos responder a pergunta aqui do Gabu. Vejo que a PIB tem uma excelente estrutura, mas sempre vejo que as pequenas comunidades acabam chegando à PIB pela Python Brasil, mas apenas poucas pessoas acabam fazendo esse caminho. Como vocês veem a possibilidade do contrário, a PIB ajudar mais proativamente comunidades pequenas para fazer elas crescerem e andarem sozinhas? Por requests aceitos. Se você Mês que vem consegue vai ter imaginar- candidatura de chapa, né? Se você consegue imaginar uma maneira disso acontecer, e toca isso. E aí, se você precisa de um CNPJ e uma conta bancária para isso acontecer de maneira mais efetiva, nós estamos aqui. Nós temos algumas poucas exigências leves a respeito de como utilizar a infraestrutura da Associação Python Brasil. Basicamente, a exigência é manter cash flow positivo. Você arranja patrocinador, a gente abre uma conta virtual para você, que é, na verdade, uma planilha no Google Sheets, onde tem as entradas que você precisa levantar, e de lá você pode tirar dinheiro para suas saídas. Toca barco e faz isso acontecer. E a gente está aqui para te ajudar a fazer isso acontecer, né? Com a infraestrutura que é um CNPJ e uma conta bancária, né? Eu acho um pouco difícil. O Luciano falou, desculpa, só para terminar, Mari. O Luciano falou assim, tem eleição de chapa aí, mas você não precisa ser da direção Python Brasil para isso acontecer, né? A Python Brasil, ela tem um CNPJ e uma conta corrente. E dentro dessa conta corrente tem dinheiro suficiente para fazer uma Python Brasil inteira acontecer. Porque a Python Brasil é o alvo final da Associação Python Brasil como dirigida hoje. E, de novo, se você quer mudar essa direção, aí sim faz sentido você pensar, não, eu acho que essa missão da Associação Python Brasil não está abrangente o suficiente, não está correto o suficiente. Boa, aí sim faz sentido. Forme uma chapa e venha concorrer à reeleição, que acontece a cada 2 anos, tá? Mas, tirando essa coisa do foco minimalista de que todo evento tem que ser cash flow positivo, todo evento tem que entrar mais dinheiro do que sai, mas tipo, não muito mais dinheiro, porque senão o dinheiro vai para a associação e você não vai conseguir fazer mais nada com ele depois que o seu evento acabar. Tirando essa exigência, você pode fazer com a Associação Python Brasil o que você quiser que exija um CNPJ e uma conta corrente, desde que você seja associado, né? Então, qualquer ideia maluca que tiver na sua cabeça, para qual um CNPJ e uma conta corrente ajuda, e que ajude a fomentar o Python no Brasil, junta uma galera e toca esse barco que a gente te ajuda. Entendeu? O que a Ana falou assim, olha, pode ser complicado fazer isso, tem certas dificuldades que acontecem, a gente tem todo esse histórico e a gente mostra para vocês as dificuldades, mas eu também não quero desestimular alguém que teve qualquer ideia maluca para ajudar a difundir Python no Brasil, né? Como é que a gente faz para atingir as pessoas nos locais no Brasil onde a infraestrutura de internet ainda está ruim? Eu, pessoalmente, não sei, mas se você tiver uma ideia de como fazer isso e precisar de um CNPJ para recolher as doações e patrocinar alguém que vai lá fazer isso, a Associação Python Brasil está aqui para te ajudar, entendeu? A Associação Python Brasil, ela é um CNPJ e uma conta corrente cujo objetivo é ajudar a disseminar Python no Brasil. O que vocês vão fazer com isso vai da imaginação de vocês. Eu queria tomar um pouco também da pergunta do Gabu e juntar com a pergunta da Dandara, que foi assim,
tornar os cargos de organizações mais acessíveis dentro da comunidade Python. Se parte da organização hoje é algo que faz 100% por amor e por termos privilégios, boa internet, tempo disponível, saúde mental quase em dia, mas como chegar em outras pessoas? Eu gostaria de que a gente movesse um pouco a conversa para um dos outros pontos que a gente queria conversar hoje, que é como a comunicação pode ser melhorada Sim. para maior visibilidade da comunidade brasileira, tanto no nível nacional quanto federal. Eu, pessoalmente, eu acho que a gente faz um ótimo trabalho em termos de permitir que eventos regionais aconteçam, permitir que eventos nacionais aconteçam. E eu acho que a comunidade em si peca quando a gente pensa assim, como que a gente está trabalhando em comunicação? As comunidades locais, elas normalmente são isoladas nas suas próprias regiões, e as comunidades nacionais, a comunidade nacional, ela é de certa forma menos usada do que ela poderia, na minha visão, em termos de material, tanto material de marketing, tipo, a gente não tem um material meio que pronto ou fixo para que um evento pegue e, eu quero criar um novo evento aqui em Porto Alegre, que é onde eu moro. E onde é que eu pego? Eu tenho que fazer tudo na mão. Então todo evento tem sempre esse tipo de... não só evento, mas todo grupo tem sempre essa dificuldade de criar seu próprio material, criar seu próprio Twitter, criar sua rede social para poder disseminar isso. E eu acho que a gente poderia melhorar nesse sentido, em termos de associação, de pensar assim, como é que a gente vai resolver o problema que hoje as redes sociais são... que não é um problema, né? Mas como é que a gente vai resolver o cenário onde as redes sociais hoje são muito mais efetivas para comunicação do que nós estamos usando? E como que a gente atinge as pessoas que não têm acesso à internet tendo esse tipo de realidade também em mente, né? Então, talvez seja um assunto que a gente deva pensar em uma maneira mais de como que a comunicação efetiva acontece hoje e como que a gente, como associação, está usando isso em prol das comunidades. Essa É um parte da desafio. comunicação é um desafio. Eu ia até. A gente tá bem mentalmente sincronizado, porque depois desse comentário eu já ia puxar exatamente para esse outro ponto, que é em relação à comunicação, né? Porque, assim, historicamente, pelo menos até onde o meu conhecimento vai, nós temos vários canais de comunicação, né? Em relação à comunidade Python no Brasil. Nós temos grupos no Telegram, temos grupos no Facebook, tem grupos em vários lugares. Porém, oficiais, né, onde nós vamos dizer assim, beleza, um exemplo, ao você se associar, nós vamos direcionar você para esses aqui. Daí nós temos as listas, as famosas listas de e-mail, né, aquele Google Groups, que acredito que no início ele deu certo, mas agora está um pouquinho balançado, né? Era uma coisa que eu sempre ficava imaginando e pensando nesses últimos tempos, como é que a gente consegue trazer um canal de comunicação que seja acessível, né? Porque hoje em dia as listas de e-mails, elas não são elas são acessíveis, mas não tanto, né? Então, Mazulo, eu já comentei isso contigo no privado, né? Essa questão de que eu, por exemplo, eu faço parte, né? Não tão ativamente da comunidade Python, mas já faço parte da comunidade faz muito tempo. E eu sequer sabia que tinha um Google Groups para a lista de e-mail, sabe? Talvez o problema não seja nem tanto essa questão do e-mail em si, até porque e-mail provavelmente é uma das coisas mais acessíveis quando você fala de internet, né? Porque não tá fechadinho no WhatsApp, não tá fechadinho no Telegram, né? Mas de alguma forma isso tem que ser difundido. Nem que seja esse Google Groups mesmo, tá? Mas isso tem que ser difundido, porque o nome atual não ajuda, porque o nome é um nome meio que associados, né? Ou associação, e fica PIB uma coisa meio... Associados. Né? Oi? O nome é a PIB Associados.
A PIB associados, e aí fica nisso de tipo, pô, mas eu não sou associado. O que é um associado? Muitas vezes a pessoa que está entrando na comunidade sequer sabe que existe uma coisa que você pode ser associado, sabe? Então, não sei se a gente tem que discutir tanto esse meio em si, porque talvez o e-mail seja a coisa um pouquinho mais democrática nesse sentido, mas assim, opinião minha, né? Mas de fato falta comunicação no sentido das pessoas saberem que isso existe, das pessoas saberem que qualquer um pode comentar, qualquer um pode, né? E também pensar no nível de quantas notificações a gente quer dar para a pessoa, né? Porque o problema do e-mail é esse. Começou a bombardear o e-mail da pessoa com notificação, a pessoa simplesmente vai ignorar, né? Eu acho que a gente precisa de um DevRel para a Associação Python Brasil. Mas é verdade, porque assim, o que acontece é que isso é bem interessante. A PIB, ela tem uma estrutura de diretoria muito enxuta, né? Que é bom pra caramba. Temos 4 pessoas ali, e o resto são pessoas de conselho ali para fazer um trabalho de fiscalização e alterações no estatuto, né, para votarem. E os membros. E a gente focou muito nos últimos anos em colocar a operação para rodar, desbloquear questões bancárias, que é difícil você trabalhar no Brasil com bancos, né, Mazulo, Léo? É muito difícil você ser uma associação sem fins lucrativos no Brasil e interagir com um sistema bancário, não é uma coisa muito fácil. É muito engessado, burocrático, né? Então, tem uma energia que vai muito para aí, da diretoria. A diretoria tem que gastar uma energia muito grande com a questão de operação ali com a prefeitura, emissão de nota fiscal, pagamento de impostos e tal. Então, a Associação Python Brasil, eu vejo ela muito inclinada para colocar essa operação para rodar, que é o mínimo necessário para os eventos acontecerem. E aí talvez não tenha uma conjuntura hoje, que aí pode ser resolvido, né, que é a solução que alguém pode trazer, da associação com os membros mais ativos, não só a diretoria, que pode estar mais focada nessa parte mais operacional, até por questões de acesso, tem que ser eles mesmos, né? Tem que ser a diretoria, que são as únicas pessoas, por exemplo, que podem acessar banco, que podem fazer pagamento, então essa galera vai ficar voltada para isso. E a gente fazer um trabalho de comunicação maior com relação a tirar a PIB dessa coisa mais low profile, né? A PIB ela é low profile, ela não aparece, ela faz um trabalho de infra muito importante, mas ela não faz esse trabalho que até que o Gabu citou. Pode ser que as pessoas membros da PIB possam fazer esse trabalho de gerar conteúdo, de falar a importância, por exemplo, que a PIB faz para alguns Jungle Girls que usam a infraestrutura da PIB para receber dinheiro, por exemplo, e a PIB cobre os impostos. As pessoas precisam saber disso, né? Para as pessoas fazerem mais isso, para usarem mais. Né? Então, a gente tem que, de alguma forma, pessoas para ser evangelistas mesmo da Python Brasil, para que, de alguma forma, você dá visibilidade para o trabalho da PIB, é você abrir mais espaço para mais pessoas usarem a PIB, né? E aí você fomentar mais ainda a linguagem no Brasil e mais iniciativas, né? Então, acho que pode ser alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o seu ponto de que, por um bom tempo, a PIB teve que focar em relação a como melhorar o processo, né? Que o processo estava muito amarrado, não havia, ou melhor, antes acho que duas chapas anteriores, né? Que foi quando o Henrique fez esse trabalho sensacional de automatizar muita parte, criar processos relacionados à questão financeira e contábil. O foco foi muito para isso, né? O que fez com que a PIB, como você falou, ficasse low profile. Mas ficou tão low profile que muitas vezes o que a gente recebe são perguntas do tipo, tá, mas o que é a PIB? O que é isso, sabe? Muitas vezes eu recebo essa pergunta por DM, e não só o que é a PIB, mas o que ela faz, né? Por isso que essa roda de conversa é muito importante, e essa parte, esse ponto sobre a comunicação também é muito importante, né? Do tipo, como é que a gente consegue fazer isso, como você estava falando? Como é que a gente faz as pessoas saberem mais, não só sobre a questão do meio de comunicação, né? Por exemplo, beleza, por onde é que a gente se fala? Mas também, como o Mário falou, como é que a gente faz as pessoas saberem do que acontece, o que é feito, como que é feito, para que cada vez que os anos passem,
uma situação que é a questão da eleição seja cada vez melhor, que é, vamos ter muita chapa, vamos muita gente se candidatando, porque as pessoas sabem o que é feito, como que é feito, por que é importante e deve ser feito. Porque uma coisa é as pessoas, elas não vão se candidatar se elas não sabem, se elas têm medo de não serem capazes de fazer aquilo, né? Talvez acho que a gente precisa fazer um papel talvez um pouco melhor de documentar, por exemplo, quantas horas isso nos toma, qual foi o trampo que nós tivemos, o que acontece quando uma nova chapa é eleita em termos de ter que ir no Banco do Brasil, cadastrar você como pessoa física associada àquela pessoa jurídica, mostrando a ata da associação que foi registrada em cartório, que precisa ser circulada pelo correio entre todas as pessoas que precisam assinar, antes do banco reconhecer que você tem direito de mexer naquela conta corrente, né? Os escapes que a gente precisa utilizar, do tipo, colocar alguma pessoa com procuração antes da troca da chapa para que a conta não fique inacessível enquanto acaba o fim do mandato da última diretoria antes do começo do mandato da outra, que a gente já passou por umas finas no meio de Python Brasil, precisando pagar fornecedor com esse tipo de coisa acontecendo. Mano, foi. Mas para as pessoas saberem, tipo, qual é a dedicação horária. Teve uma outra pergunta que, infelizmente, eu não consegui enrolar aqui para achar, mas que foi feita assim, né? Como é que a gente torna mais acessível esse tipo de atuação na Associação Python Brasil para as pessoas que talvez não tenham o mesmo privilégio que a gente tem de ter uma determinada quantidade de tempo livre, de ter uma infraestrutura, né? Isso, foi a Dandara que perguntou. Assim, uma direção da associação alguém da associação poderia apresentar isso ser votado para a associação, para alguém decidir que vamos pagar uma determinada quantidade de dinheiro para alguém fazer alguma coisa, né? Isso eu acho que é uma das coisas que envolveria efetivamente uma direção da Associação Python Brasil dizer, sim, isso é algo que a gente vai fazer, porque a gente vai pagar, porque só a direção da Associação Python Brasil pode decidir pagar alguma coisa, né? O que a gente faz a gente se organizou para decidir pagar tudo aquilo que uma organização de um evento se decida através do seu representante, pedir que a gente pague, apresentando a devida documentação com as notas fiscais e recibos e etc., e que esteja dentro do fluxo de caixa positivo, né? Isso é uma coisa que a gente já faz e já está documentado. A gente poderia pagar mais coisas, mais outras pessoas? Tem coisas que a gente paga além disso. A gente paga os domínios que a gente hospeda, a gente paga a nossa contadora, que organiza as nossas contas e apresenta os impostos que a gente precisa pagar corretamente de acordo com as notas fiscais que a gente emitiu. A gente emite e tem muita fiscais, paciência, né? Comigo, quando eu fico enchendo ela de pergunta. Exatamente. Então, a gente paga pessoas para fazerem coisas. A gente pode pagar outras pessoas para fazerem outras coisas. Basta alguém propor, e aí passa a ser uma decisão da direção, que provavelmente vai mandar essa pergunta para a associação, e a associação vai votar. E se os membros da associação decidirem que isso é uma coisa boa para a gente pagar, a gente paga regularmente, se for necessário. A gente provavelmente vai querer ter algum processo de escolha que permita transparência, para que isso não fique parecendo que é algum beneficiário de amiguinho da direção. Por outro lado, como nós somos uma comunidade, às vezes o amigo de alguém da direção é a pessoa mais apropriada para fazer alguma coisa. Então tem essas coisas que são sensíveis e precisam ser discutidas. E quanto mais publicamente e transparentemente elas forem discutidas, melhor e menos problemas a gente arranja para nós mesmos. Mas no fim das contas, nós somos, vou repetir, que nem no Vitrola Quebrada, um CNPJ e uma conta corrente para você que quer ver o que acontecer no Brasil, pilotar para onde você quiser e venha conversar com a gente, proponha isso e a gente faz. Outra coisa que está pipocando, né? A gente aqui no chat do Discord, gente que não consegue se logar no site da associação e não tem uma infraestrutura correta para pedir reset de senha, esse tipo de coisa. O software de gestão da associação é um software que tem que ser open source e tem que estar lá com seus issues e etc. Aliás, ele é um software, ele está lá no GitHub da associação, ele é open source, as pessoas podem
manipular, mas a gente precisa de voluntários que consertem esse tipo de problema, né? Então, se você vê um problema e quer ajudar a gente a resolver, vem ajudar e a gente está super a fim de te receber. Por favor, todas as pessoas que mexem com Django, olhem para o Projetos Associados. Ele já passou da tag legado, gente. Ele está no Django 1.8, ele precisa de carinho. Não, está no 1.10, porque na última eu trabalhei para atualizar ele até 1.10. Mas ainda assim, tadinho. Mas ainda assim, coitadinho, está no 1.10. Esse ponto que o Léo falou, eu acho muito importante, e como ele também comentou, como a vitrola quebrada, a gente tem que ficar sempre falando que dois pontos sempre importantes, né? A PIB, ela existe para que você tenha esse suporte com as burocracias, né? Esse suporte burocrático, mas é também importante lembrar que, como o Léo falou no começo, eu não queria que passasse despercebido, ninguém da diretoria e do conselho ganha R$1 durante esses 2 anos de trabalho. Então, assim, é por isso que muitas vezes a gente tem vontade e quer fazer coisas, mas a gente não consegue. Por isso que a gente precisa de vocês. Por isso que a gente precisa da comunidade. A gente está aqui para que as coisas e as vontades da comunidade, que sempre tendem para esse objetivo em comum, que é transformar vidas, que é fomentar o Python no Brasil, para que isso aconteça. Porque, além do que a gente faz aqui, a gente tem a vida, né? A gente tem família, a gente tem tretas pessoais para resolver. Então, assim, muitas vezes a gente está assim, tem uma coisa aqui para resolver, mas tem uma treta pessoal rolando, mas beleza, tem que resolver aqui, vamos tentar balancear as duas coisas, né? Sobre a questão queria comentar uma coisa da comunicação, antes da gente ir nas perguntas, tem algumas aqui, que, assim, sobre a questão da comunicação, a gente está aberto à conversa. No ano passado, a gente começou a falar sobre a questão do Discord, né? Todo mundo viu que o Discord foi muito bacana, começou a se discutir, tipo, beleza, e se a gente trouxesse as comunidades para cá? E se a gente tivesse o canal da PIB aqui, não seria mais acessível do que aquela lista de e-mails? Não seria mais bacana? Não teria mais visualizações? Não teria mais alcance? Só que a gente discutiu ali um pouquinho na lista de e-mails e aí parou. Então, assim, estamos abertos. Tem várias maneiras. Eu e o Cifalo, a gente estava conversando e a gente pensou em várias coisas. Por exemplo, montar um material de marketing para que a gente envie e-mail para os associados ou para a comunidade, mostrando o que faz, como é que faz, mostrando informações, sabe? Semana passada, semana retrasada, eu criei a conta da PIB num desses serviços de envio de e-mail, né? Um serviço muito bacana chamado Musend. É uma vaquinha a logo, achei muito fofa. Fora essa ideia, tem várias outras que a gente pode discutir. Mas é isso, vamos conversar. A gente está aqui exatamente para deixar esse canal de comunicação, não importa qual seja, se é no Telegram, se é no Discord, se é na lista de e-mails, se é no e-mail em si, a gente está aberto, a gente pode conversar e como o Rochelle falou, vocês têm a ideia, se essa ideia envolver algum dinheiro, a gente vai discutir. Se for para o bem, eu tenho certeza que sempre vai ser para o bem da comunidade, a gente vai fazer. Se alguém não tiver mais nenhum comentário, eu queria seguir aqui com as perguntas que já fizeram. Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta que eu não lembro o nome da pessoa, mas foi: me corrija se já tivemos respondido essa pergunta. Temos um grupo em formação composto por desenvolvedores da Universidade da Indústria. Como fazemos para organizar um grupo local e integrar com outros grupos locais e ou regionais, visando, por exemplo, a próxima Python Nordeste? Posso dar um pitaco? Sintam-se à vontade também, que é a comunidade. Se você estiver perdido, se você está começando agora, você não sabe, não conhece as pessoas, fala com a gente que a gente vai conectar você com
diversas outras pessoas do Brasil inteiro. Nós temos grupos, não vou dizer nós, né, porque não são de... Tem vários grupos do Telegram relacionados a Python. Eu estou em praticamente todos, né? Python Brasil, Django Brasil, Grupo ASP, tem vários outros. E o meu arroba no Telegram é @Mazulo, MAZULO. Fala com a gente, pinga a gente no Twitter, pinga a gente aonde que for, que a gente vai passar alguns toques para vocês. Não tem um manual, não tem tipo, para você criar um grupo local, é assim. Eu estava até conversando com o Cifale, né, Cifale, uns dias atrás, exatamente sobre essa questão de comunidade local, que é um desafio. Tipo, não é só você organizar, vamos se reunir aqui uma vez no mês. Vamos selecionar aqui algumas pessoas que querem falar sobre alguma coisa e daí a gente faz um meetup, né? A gente faz aqui uma reunião para conversar sobre essas palestras. Tá, mas e depois? Como é que fica ali a interação das pessoas nesse meio termo entre um e entre outro? Não tem um manual, não tem um roteiro de como fazer isso acontecer. Cada caso vai ser um caso, né? Temos o grupo ASP, que já se reuniu algumas vezes, tem o Python Rio, que até antes da pandemia estava seguindo assim um strike de praticamente, não sei, há 2 anos ou mais, de encontros mensais. Alguns outros grupos fazendo uma vez por bimestre, trimestre, e tudo funciona, sabe? Só algumas adições no site oficial da associação do python.org.br. A gente tem um menu onde vocês encontram todas as comunidades locais que estão disponíveis ali, através da aba Participe Comunidades Locais. Cada grupo tem diferentes tipos de comunicação, não existe nenhuma limitação do que compõe. Cada grupo também tem os seus próprios nomes regionais. Ali tem um link para o wiki da associação, onde diz algumas coisas sobre algumas dicas e coisas relacionadas a grupos de usuários. E se não existe um Grupal ou um Pug na sua região, você pode criar não existe nenhum impedimento. E comece a espalhar Python na sua região. Tenha certeza de que você vai ter suporte das pessoas de outras regiões e da comunidade nacional também. E se conecte com as pessoas, né? Eu vi que no Discord alguém até marcou a pessoa que a organizadora do evento da Python Nordeste do ano que vem. Então se conecte, fale com ela, que eu tenho certeza que ela vai precisar de ajuda. Só um complemento, gente, não tem comunidade mais gente boa do que a comunidade Python. Todo mundo se ajuda, todo mundo está super aberto, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, seja no pessoal, seja no grupo do Telegram, seja onde for. Todo mundo se ajuda muito, todo mundo é super aberto a discutir qualquer coisa. Então acho que se você está empolgado, enfim, está querendo fazer alguma coisa nova, é só trocar ideia. Todo mundo está super aberto para dar pitaco, pelo menos. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui que foi do Dino Grejo. Tradução de documentação também faz parte da Python Brasil? Eu posso responder isso. Por favor. Não é um trabalho explícito da associação, diretamente. A tradução de Python, ela, pelo menos pelo que eu saiba, ela começou inspirada no projeto de tradução de Django. O projeto de tradução da documentação do Django começou há muito tempo no Transifex, que é uma plataforma de tradução em múltiplas linguagens, que tem um grupo que era bem ativo antigamente, que trabalhou muito para traduzir boa parte da documentação do Django. E pelo que eu imagino, Python adotou a mesma estratégia, transportou o projeto de tradução para Transifex e criou-se um grupo para traduzir. Ele não é algo explícito da associação, e tem um grupo de pessoas que antigamente a gente se comunicava no Telegram diretamente para
ir trocando termos de traduções e coisas assim, que fazia isso. Pela plataforma do Transfax, qualquer pessoa pode ir lá e pedir acesso ao grupo de tradução para começar a enviar traduções. Não é um grupo fechado, apenas tem uma pequena moderação que é da própria plataforma. E qualquer um pode participar. Existem diferentes linguagens. Aqui é mais ativamente trabalhada, logicamente, de inglês para português, no grupo tentar fazer parte nacional da coisa. Mas ela também, se vocês quiserem fazer inglês para espanhol, inglês para outras línguas, também tem lá. Acho que, inclusive, quando começou esse movimento, existia uma certa rivalidade entre as linguagens para ver quem conseguia atingir o maior percentual de documentação traduzida. Mas, como é um esforço bem grande, acabou sendo deixado de lado, né? Eu não sei pessoalmente como isso está em termos de atividade hoje, mas pelo que eu vejo, uma boa parte da documentação já é traduzida, e muito bem traduzida, que é o que eu recomendo sempre quando as pessoas vão lá perguntar alguma coisa de Python que tem na documentação. Eu já consigo mandar o link ali em português para a pessoa, olha, dá uma olhada aqui, a documentação já foi traduzida, ela é traduzida de maneira meio que uma curadoria pelas pessoas, porque não é só uma tradução literal, não é só um Google Translator. Não, tem termos que não podem ser traduzidos diretamente, eles precisam ser adaptados para que façam sentido. Então, as pessoas que estão nesse grupo de tradução normalmente já se preocupam com isso para ser uma coisa mais tangível ou mais fácil de absorver, né? Uhum. Sim. Vamos seguir aqui para a próxima, que é da Mari Bedram. A associação tem um esquema de patrocínio permanente como a PSF, em vez de patrocínios específicos para a realização de um evento? Bom, acho que a resposta, pelo menos para o atual, é não. Mário, já houve essa discussão em algum momento? O Rochelle também, que já está aí Já teve sim, Mazul. Teve empresas que já sugeriram, mas nesse ano eu acho que até ia rolar, né? Mas eu acho que até pelo cenário de pandemia, da gente não ter certeza que o evento ano que vem vai ser presencial ou não, aí fica uma dúvida assim da gente seguir. Mas eu acho que hoje, Mari, já tem algumas empresas que fariam isso, acho que até pela estrutura e a confiança que a Python Brasil passa. E a Python Brasil também, eu vejo que fiscalmente ela já tem mecanismos para poder fazer por exemplo, um pacote que a empresa faz um aporte, né, e aí garante um patrocínio para 2 anos, por exemplo. Eu acho que a Python Brasil já tem essa estrutura. Só que o que acontece? A PSF lá na PyCon, por exemplo, eles repetem a cidade, né? Então, 2 anos seguidos em Portland, 2 anos seguidos em Cleveland. Aí repete a cidade, né? Então, eles facilitam esses pacotes, porque a empresa faz um aporte e aquela mesma equipe que está tocando aquele evento, ela vai ter 2 anos seguidos e consegue fazer essas negociações e ter mais garantias. Geralmente, no Brasil, como a gente muda a cidade todo ano, a gente sempre faz um plano de patrocínio novo. E você ter um plano de patrocínio diferente todo ano impacta no investimento. Porque a empresa que investiu, ela já quer garantir o seguinte, eu quero ter stand nos 2 anos. Só que a regra de stand do outro evento da cidade X já é outros valores, a galera já mudou os termos, então teria que ter o que falta, né, no meu ponto de vista? O que falta é as organizações de cidades distintas fazerem um alinhamento sobre o que vai ter de contrapartida para as empresas, para que as empresas que colocam o dinheiro tenham garantias que nos 2 eventos elas vão ter acesso às mesmas coisas, né? Então, eu acho que é isso que deveria ter, assim, para a gente fechar esse ciclo, porque eu acho que fiscalmente já é possível e tem empresas também querendo fazer isso, pelo que eu já sei, né? O que falta eu acho que é os eventos fazerem esse acordo para o plano de patrocínio atender essas empresas, né? Uhum. Eu imagino que tem uma série de alguns desafios, né? Alguns já foram resolvidos, como em relação à parte fiscal e contábil. E eu acho que o que fica
para as próximas é realmente essa comunicação, né, entre as organizações e a PIB, porque tem alguns outros detalhes também, né? Por exemplo, que eu lembro que foi até uma coisa que a gente conversou alguns meses atrás, que é o valor que R$ 100 hoje não é o mesmo que R$ 100 daqui a um ano, né? Então, assim, tem toda essa questão também que... Então, assim, não é um assunto muito simples de se resolver, mas é interessante de deixar aí, pelo menos aqui, ó, flutuando, todo mundo aí já jogamos na mesa sobre esse assunto. Eu acho que uma coisa que a gente poderia e deveria abordar, que é aqui nessa mesa, que é por que e para que você ser um associado da Associação Python Brasil, e por que e para que você entrar para a direção da Associação Python Brasil, que são duas coisas distintas, né? Que eu acho que é um dos principais temas dessa mesa, porque a gente viu que a quantidade de membros está caindo, primeiramente porque as pessoas que eram membros antes esquecem de renovar, né? No passado, a gente tinha um grande chamariz, que era o desconto na Python Brasil. A membro da associação tinha desconto na Python Brasil. Só que a gente viu que isso complicava muito a previsibilidade de caixa da organização do evento Python Brasil. Então, a gente fez uma assembleia e tirou essa regra, né? Mas o que acontecia era que muita gente, na véspera da Associação Python Brasil, na véspera do evento Python Brasil, renovava a sua associação rapidinho ali para ter o desconto, porque acabava sendo mais barato você virar associado e pagar a versão descontada do ingresso na Python Brasil do que você pagar o ingresso completo, né? E depois desse chamariz, esse estímulo financeiro desapareceu, né? Então, qual é a função, hoje em dia, de você se associar na Associação Python Brasil? Diretamente, como rolou lá no grupo no Discord, a capacidade de votar aonde vai ser a próxima Python Brasil a cada ano. A Python Brasil daqui a 2 anos, a cada ano, quando tem a assembleia. Esse é primariamente e concretamente o principal benefício mais fácil de apontar, né? Mas mais genericamente, a ideia é que, na medida em que apareçam novas iniciativas e pessoas promovam novas iniciativas, você, como membro da associação, você pode votar nessas iniciativas. A outra coisa é que você, como membro da associação, pode encabeçar essas iniciativas. Qualquer membro da Associação Python Brasil pode encabeçar qualquer iniciativa que envolva Python Brasil. Por que precisa ser membro? Porque essa associação, a sua associação na Associação Python Brasil, permite estabelecer essa relação com a organização da Associação Python Brasil, com a direção da Associação Python Brasil, para que você seja responsável por um evento, para que você seja a pessoa que vai se comunicar com a direção para manter como é que eu digo isso? Para representar... É o vínculo legal, mas também o vínculo de relatório, né? Você é o responsável por dizer de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, né? Se alguém aparece com uma nota pedindo um reembolso porque gastou alguma coisa se dizendo para esse evento, você é que vai dizer, não, é verdade, essa pessoa está me ajudando na organização, pode reembolsar o táxi que essa pessoa gastou para ir do aeroporto para não sei aonde, para pegar o não sei o quê. Ou pode reembolsar o gasto que essa pessoa teve com o correio para mandar o documento de não sei das quantas para não sei da onde, né? Então você precisa ser membro para você ter essa autoridade na hora de organizar um evento, né? São burocracias necessárias. Exato. Mas de resto, seria legal a gente aqui, coletivamente, inventar. Para que mais seria útil você ser membro? Uhum. Vocês que estão aí no canal do Discord, o que vocês acham que seria legal de você ser membro? No passado, a gente tinha coisa tipo assim, todo membro poderia ter um e-mail @python.org.br.
Aí né? viu-se que não. A logística Não era disso, e muito prático. alguém para manter isso, a dor de cabeça de manter isso nos desestimulou dessa ideia, mas se tivesse um jeito fácil de fazer isso, a gente super acharia legal. Mas hoje em dia, você tem um e-mail @python.org.br é uma coisa também que não tem tanta Fato. relevância assim, né? E-mail já foi muito mais importante do que é hoje, né? Uhum. Como representante de comunicação online. Então, Enquanto que outras maneiras, de que outras funções deveriam ter um membro da Associação Python Brasil? Enquanto a galera manda ali, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho a minha tela, que é com uma informação importante, hashtag preocupante em relação É a... chocante, né? É importante ressaltar que ser um associado, assim, de maneira bem filosófica, ser um associado é estar ali ajudando a manter a chama acesa. Que a chama é a paixão da comunidade pelo evento Python Brasil e por todos os outros, pela propagação de Python no Brasil. E ser um associado é você estar botando a mão ali para ajudar a chama a continuar acesa quando aparece um vento, quando alguma coisa tenta apagar essa chama. E o vento tá aí, né? Nesse gráfico. Exato. Então, esse gráfico aqui é o número de associados ao longo dos anos. Eu peguei aqui, eu peguei de todos os anos pelo menos até 2014, mas aqui eu estou mostrando somente de janeiro de 2020 até dezembro de 2021. O motivo de eu não estar mostrando dos outros anos é porque, da maneira como a modelagem do sistema está, ficou difícil de pegar, beleza, quais eram as associações válidas dentro daquele ano, né? Ficou assim um pouquinho difícil. Ele só estava mostrando quem realmente só deixou de pagar, de se associar novamente, e é isso, né? Não mostra quem continuou renovando. Então, aqui, eu e o Luciano, a gente brincou com isso aqui alguns dias atrás, eu acho que antes de ontem, né? Então, em janeiro de 2020, nós tínhamos 196 associados efetivos, né? Com a sua associação bonitinha, vai lá no site, mostra lá que está aquele verdinho bonitinho de efetivo. Porém, a gente vê que esse número ele vai gradualmente caindo. De setembro para outubro, nós temos assim a famigerada queda vertiginosa. E se continua dessa maneira, em dezembro desse ano, o número de associados efetivos que a PIB teria seria apenas de 23. Por isso que é muito importante, agradeço muito a todos aqui, e principalmente ao Rochelle, que iniciou essa parte agora sobre a importância, sobre por que você tem que, não que você tenha, né, mas por que é importante que você participe tanto da associação, seja ajudando, ou se você tiver esse poder aquisitivo de pagar a anuidade para fazer parte efetivamente da associação, por que é importante, né? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa no Discord. Nossa, comentaram muita coisa no Discord, várias pessoas deram várias ideias, né? E algumas dessas ideias são muito legais, né? O meu principal comentário a respeito das ideias, todas as ideias em volta de o que deveria significar, qual deveria ser o resultado de ser membro, né? A principal coisa que eu coloco em cima de todas essas ideias para viabilizá-las é como é que a gente faz uma infraestrutura de tempo e de dinheiro sustentável para manter essas ideias, né? Lembrando que somos todos voluntários aqui, né? A gente pode votar ou decidir como associação pagar pessoas para fazer coisas, pagar para comprar certas coisas, inclusive para membros, sim, né? Eu estou falando de mimos, né? De fato, um mimo ia ser mó legal, né? Mas como é que a gente organiza logisticamente isso, né? Como a gente paga para que essas coisas aconteçam? Se alguém vier com um plano pronto de fazer isso acontecer,
com o orçamento, com a sustentabilidade disso, a gente pode tocar quaisquer dessas propostas que foram feitas aqui para frente. Todas elas têm o seu mérito e eu acho elas todas bacanas, né? Mas para elas acontecerem, nós da associação, ou nós que queremos, ou as pessoas que querem ser membros da associação, precisam se organizar para fazer essas coisas acontecerem, né? E no fim das contas, isso é o principal, porque nós somos, de novo, literal rachado, um CNPJ e uma conta corrente para estimular a disseminação de Python no Brasil. Todas essas ideias aqui, de certa maneira, se alinham com isso, né? Então, como é que a gente organiza para que essas ideias, ou a maior quantidade possível dessas ideias aconteçam? Esse é o desafio que eu lanço para vocês que estão ouvindo a gente aqui nesse painel. Não é um desafio só para a gente que está aqui nos quadradinhos do vídeo, né? Para todo mundo que está ouvindo a gente, inclusive no Discord. Várias ideias muito bacanas estão sendo discutidas aqui, eu estou achando muito legal. E eu acho um ponto importante também, como você tinha comentado, né, sobre a importância de você estar ali fazendo parte. Até 2019 eu sabia da existência da PIB, sabia mais ou menos ali o que ela fazia, por estar sempre ali envolvido na comunidade, conversando com as pessoas e tal, mas somente quando eu fui na Python Brasil de Ribeirão Preto, que teve aqueles keynotes sensacionais, como o do Felipe, e principalmente o Prêmio Dornelles, né? Na época, 2019, o nome do prêmio era Prêmio Dornelles Tremé, hoje se chama Prêmio Dornelles Tremé, Jean Ferry. Quando eu vi a apresentação do prêmio, ali para mim foi realmente um divisor de águas, sabe? Ver como esse trabalho de comunidade e ver como a PIB consegue viabilizar, né, simplificar com que esse evento aconteça, como aquilo impactava na vida das pessoas, né? Ver ali aquele testemunho, aquele discurso das pessoas que estavam ali ganhando aquele prêmio, pelo reconhecimento do trabalho delas na comunidade, né, no último ano, para mim foi muito importante, porque para mim foi, beleza, agora eu sabia o que a PIB fazia, mas agora eu consigo ver o impacto que ela também causa, né, através dessa viabilização dos eventos. Né? E naquele momento eu pensei, beleza, eu quero fazer parte disso, seja como associado, seja da maneira que for. Eu acho que uma coisa importante de mencionar é que a Associação Python Brasil não é a comunidade Python no Brasil. A Associação Python Brasil, ela serve a comunidade Python no Brasil, né? Uma pergunta que rolou a AfroPython é um braço da PIB? Não. A AfroPython é uma iniciativa de algumas pessoas e em que a Associação Python Brasil possa ajudar como infraestrutura, com um CNPJ e uma conta corrente, e uma experiência e um conjunto de procedimentos de gestão financeira de um evento. Ajudar a AfroPython, a PIB ajuda a AfroPython, mas a AfroPython não é um braço da PIB. Você pode dizer que até o contrário. A PIB é, quando necessário, um braço da AfroPython. A AfroPython Brasil, ela serve de instrumento de resolução burocrática para que a AfroPython possa acontecer se a AfroPython quiser. Porque essa é uma outra coisa. A Associação Python Brasil, ela não tem nenhuma espécie de monopólio sobre manifestações de Python no Brasil, né? Qualquer pessoa pode fazer um evento de Python no Brasil não envolvendo nada da Associação Python Brasil, fazer pura e inteiramente por conta própria, né? O que acontece é que a Associação Python Brasil tem um CNPJ, uma conta corrente e um histórico, né?
se alguém quer pedir um patrocínio da Python Software Foundation para o seu evento, a Python Software Foundation reconhece a existência da Associação Python Brasil como entidade, pessoa jurídica, para a qual mandar o dinheiro para fazer esse patrocínio. Então, é muito mais fácil você pedir um patrocínio da PSF para o seu evento através da Associação Python Brasil do que não através da Associação Python Brasil, né? Então, a Associação Python Brasil, ela está aqui para ajudar a comunidade de Python no Brasil a crescer e florescer, mas ela não é e não tem nenhum monopólio e não tem nenhuma função de proteção ou de restrição para acesso à comunidade Python no Brasil, né? Eu queria só fazer um comentário a respeito do gráfico do Mazur ali também, que caiu no meio de associados. Eu queria fazer uns contrapontos, porque a Associação Python Brasil, ela se trata de um grupo de sociedade civil, certo? Então, são pessoas civis que empreendem a causa para, vamos dizer assim, qualificar as pessoas, educar, ensinar Python, promover a linguagem, certo? Caiu. Só que eu sou o louco das ONG, né? Eu participo de um monte de ONG aí. E teve outras ONGs que no meio da pandemia tiveram outro cenário, tipo de expansão. Por quê? Sei lá, ONGs de combate a desmatamento na Amazônia explodiram de financiamento, de pessoas que se associaram. ONGs que são voltadas mais para a garantia de lei de acesso à informação, transparência. É o quê? É tudo trincheira de guerra, tudo que está sendo desgastado, que está sendo tentado destruir, a sociedade civil chega com mais força para poder isso acontecer. A Associação Python Brasil, o motor dela eram os eventos. Por exemplo, agora mesmo eu observei um cenário. A gente está fazendo essa reunião aqui e eu acabei de receber um monte de e-mail de pessoas pagando a unidade. Uma dessas pessoas, inclusive, fui eu, porque a minha venceu em agosto do ano passado. Não, na verdade, eu paguei em agosto do ano passado e venceu em agosto desse ano, e por algum motivo eu não recebi o e-mail, ou posso ter excluído o e-mail, né, do aviso ali para renovar a unidade. Então, eu acabei de renovar e eu vi que mais umas 6, 7 pessoas fizeram isso agora, nesse momento. Então, os eventos, eles faziam isso. A gente não tem mais evento. Então, por exemplo, quando a Letícia fez Python Sul, em Florianópolis, teve uma palestra da PIB. E aí aquelas 300, 200 pessoas que estavam no evento ouviram sobre a PIB, um monte de gente se associou. Na Python Nordeste que teve, foi organizado pelo pessoal da Vint e da LabCodes, lá também teve uma talk só da PIB, para a PIB explicar. Então, os eventos, eu acho que o pico de inscritos na PIB, de pessoas ativamente, vamos dizer, se tornando membros, era na época que o Brasil tinha explodido de evento de Python, Python Norte, Python Cerrado, Python Sul, Python Sudeste, tinha Python em todas as regiões do Brasil, com o logo da PIB ali, porque geralmente a PIB fez a parte fiscal de quase todos esses eventos, então era o ruído, né? Tinha um ruído ali, a PIB, então as pessoas ficavam sabendo, perguntavam, tinha palestra geralmente explicando o que a PIB fez, e aí cresceu muito. Então, assim, eu acho que a PIB, o modelo dela, como é voltado muito para resolver a questão de evento, ela se torna mais aquecida quando tem muito evento acontecendo e pessoas falando da PIB e tal. Talvez tenha que só ajustar para a gente não depender só desses canais. Que a pandemia chegou, por exemplo, e aí só está tendo Python Brasil online, e aí o número foi lá para baixo de pessoas associadas, né? A minha vivência com a PIB é essa, né? E aí a gente faz até essa conexão novamente com aquela questão da comunicação e tal, e como você falou, só um rápido complemento, a gente tem 7 minutos. Nossa, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Lembrei. Sempre a quantidade de associados aumentava durante a Python Brasil. E isso foi uma coisa que eu estava vendo pegando os dados do site de associados. Seja por conta de ter assembleia, por conta de votação, ou simplesmente pela presença no evento. Se fale, Rochelle. A gente precisa falar sobre as votações. Eu ia falar, né? O pessoal tá falando, muita gente no Discord falando que não recebeu. Oi, desculpe, se fale. Não, pode falar. Muita gente no Discord tá falando que não recebeu o e-mail de renovação. Eu também não lembro de ter recebido, né? Eu também não lembro de ter uma outra recebido. Ideia, além de verificar a questão do e-mail, expandir o cadastro para colocar, de repente, o nick no Telegram ou o link no Discord, né? O pessoal falou assim, vamos ter um Discord da PIB. Podemos, cara, eu acho super legal a ideia de ter um Discord da PIB.
E mais legal ainda, se a gente puder plugar o software de associados para notificar por esses canais também. Manda um e-mail, manda o Telegram e manda o Discord. Né? Se a gente tiver uns bots que façam isso, a galera que está aí dando olhada na nossa base antiga de código do Django quiser mandar um PR para ter esse tipo de cadastro e a respectiva notificação, mano, isso ia ser muito legal. Ia resolver um problemaço pra gente de pessoas que querem continuar membros e simplesmente esquecem que tem que fazer essa renovação, especialmente porque é só uma anuidade, né? Então, vamos continuar tocando essa discussão no Discord, que está muito bacana a respeito do que a associação pode ser e o que ela pode ser para os seus membros e o que os seus membros podem ser para a associação. Se fale, a gente vai. Mas nos últimos 5 minutos, agora. A gente tem que falar agora sobre as votações, candidaturas. Sim. Vamos lá. Pessoal, vou colocar aqui o link se a Aline puder colocar aqui na frente, rapidinho. Vamos ter assembleia esse ano. Esse ano é o último ano da nossa diretoria, da diretoria que eu faço parte. Então, vamos ter uma assembleia. Esse ano, a assembleia não vai acontecer dentro do evento, vai acontecer no dia 14 de novembro, aqui no Discord. Nesse link que vocês estão vendo, nós temos as informações relacionadas a quais são as pautas, mas, rapidamente falando, nós vamos ter votação para a nova diretoria. Quem pode se candidatar para fazer parte da diretoria, para criar uma chapa, né, como a gente fala? Membros associados efetivos. Você foi lá no site, se associou e pagou aquela anuidade no valor de R$ 64. Você se torna um membro efetivo. Como membro efetivo, você pode votar uma chapa e fazer parte dela, né? Então, nesse dia, 14 de novembro, nós vamos fazer essa assembleia, onde nós vamos mostrar a situação da PIB, a questão financeira, algumas outras informações e a votação da nova diretoria, que vai ficar no ano de 2022 e 2023. Eu esqueci alguma coisa, você fala? Não, eu só ia falar que tudo que vocês pensam para o futuro que vocês querem de melhoria para o futuro da comunidade, para fomentar Python, façam uma chapa, levem isso para frente, porque é importante que nós tenhamos mais pessoas que tomem esses papéis de mudança, porque todo mundo que está aqui quer o melhor para Python, mas é bom que novas pessoas também entrem nesse ciclo de mudança, porque a comunidade só cresce com mais pessoas. E eu espero de coração que essa roda tenha sido bacana, tenha sido útil para vocês em relação a mostrar o que é a PIB, como é que ela funciona, o que a gente faz. Se vocês tiverem mais dúvidas, como a gente já comentou aqui, vamos continuar conversando no Discord. Hoje é feriado, estamos liberados aí. Então, vamos continuar. Se você tiver interesse em formar uma chapa e ainda tiver dúvida sobre alguma coisa, conversa com a gente, pergunta para a gente. Todo mundo aqui vai saber alguma informação, principalmente quem já fez parte dessa iniciativa, né? Como, por exemplo, eu, que estou fazendo parte agora juntamente com o Rachael, Cifale e o Mário, que já foi diretor-presidente. É um trabalho muito importante mesmo. Eu acho que eu nunca vou conseguir expressar a importância desse trabalho o suficiente em palavras, mas é muito importante que ele continue. Então, se associe, faça parte da nossa assembleia agora em novembro, e eu gostaria também de agradecer a equipe de intérprete, agradecer novamente os nossos patrocinadores e esses convidadas maravilhosos e maravilhosas que estão aqui comigo nessa roda de conversa. Espero que tenha sido muito bacana para vocês. Então, muito importante também, 2 coisas rapidinho. Por favor, se vacinem. E gostaria também de prestar respeito a todas as vítimas da pandemia desde o ano passado, né? Principalmente você que teve a sua família afetada, que conhece alguém, você provavelmente vai conhecer alguém. Queria prestar, todos nós aqui, esse respeito às vítimas da pandemia. Vamos nos vacinar para que no ano que vem a gente consiga se encontrar, dar aquele abraço apertado, aquela mesa de bar que a gente já conhece na Python Brasil de Manaus. É isso, pessoal. Muito obrigado. Se cuidem e a gente se vê no Discord. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tenha um bom dia, um bom evento.